Olá, sejamos todos bem-vindos a mais esse encontro com Jesus. E vamos imaginando diante de nós a presença do nosso Mestre, nos envolvendo em sua paz, em seu amor. Que a figura de Jesus percorra totalmente o nosso lar, harmonizando, tranquilizando todos os ambientes e envolvendo todas as pessoas que conosco habitam nesse lar. E assim, Jesus permita, possamos permanecer em paz, tranquilos e serenos durante toda a nossa conversa de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho de um dos livros que Kardec codificou para o Espiritismo. O livro é o Evangelho segundo o Espiritismo. Por que será que Kardec se dedicou a um estudo dos Evangelhos de Jesus à luz do Espiritismo? Porque os Espíritos ajudam a nós conhecermos melhor as lições que Jesus deixou. Esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi publicado pela primeira vez em abril de 1864. É a terceira obra da codificação espírita. E foi a codificação espírita, a revelação espírita, foi coordenada pelo Espírito da Verdade e que comandou uma equipe de espíritos de luz, espíritos de elevada hierarquia moral. E utilizaram Allan Kardec, aqui encarnado, para coordenar, para codificar, para agrupar essas informações reveladas e que as transformasse em livros e que nós pudéssemos então desfrutar desses livros. Hoje, especificamente o livro, eu já disse, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa obra surgiu da necessidade de destacar o ensino moral de Jesus. Então não é uma crença goela abaixo, dogmática, porque tem que acreditar. Não. A existência do Evangelho segundo o Espiritismo é abrir para nós, com mais clareza, os ensinamentos puros que Jesus trouxe. Allan Kardec considera o Evangelho de Jesus como um código universal em todo o cosmos. Esse código de ética. E é uma ética inatacável. Disputas religiosas já existiram, conflitos, debates, polêmicas, mas o Evangelho é inatacável, é inatingível por qualquer ataque que tenha sofrido ou que venha a sofrer. Por outro lado, o Evangelho de Jesus traz contextos bíblicos como milagres e profecias que são alvos de muita controvérsia. A ciência, outras doutrinas, filosofias, crenças e religiões entram em controvérsias com algumas dessas profecias e desses milagres. Mas, por outro lado, o ensino moral que Jesus trouxe oferece para toda a humanidade um campo que pode unir todas as crenças, todas as filosofias, todas as religiões em torno dele. E por isso ele disse: haverá um só rebanho e um só pastor. Ele, o pastor. Ele, o líder de toda a humanidade.
O livro possui uma estrutura bem didática, bem explicada, bem comentada, que está dividida em 28 capítulos, que tem uma organização. Não estão lançados esses capítulos ao acaso, mas eles seguem uma organização. Tanto assim que no prefácio do livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito da Verdade, aquele que Jesus prometeu, né? Um dia rogarei ao Pai que vos envie um Consolador. É o Espírito da Verdade. Então, ali, no prefácio do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos, escrito pelo Espírito de Verdade: os Espíritos do Senhor espalham-se por toda a superfície da terra. Eles vêm iluminar os caminhos. São chegados os tempos para dissipar as trevas. As vozes do céu ressoam como trombetas. Nós vos convidamos, a todos. Aqui estamos junto de vós. Amai-vos uns aos outros. Fazei as vontades do Pai e podereis entrar no reino dos céus. Essas palavras do Espírito da Verdade, logo no prefácio do livro, elas dão conta que não foi por acaso. Havia uma promessa feita por Jesus de pedir ao nosso Criador que enviasse um Consolador. O que seria o Consolador? Aquele que resgataria os ensinamentos, a pureza doutrinária de Jesus, e aquele que esclareceria pontos ainda não compreendidos pela humanidade e revelaria coisas novas. E o Espírito de Verdade diz: o Espiritismo assume essa condição de ser o Consolador prometido por Jesus. Ali no prefácio, ainda na introdução do livro, onde está a mensagem do Espírito de Verdade e a explicação do objetivo da obra, que é bem mais longa do que o resumo que eu fiz aqui, visa o restabelecimento do verdadeiro sentido dos ensinos morais de Jesus. Então, não é por acaso, é resgatar aquilo que Jesus ensinou sem influência humana. E o próprio Jesus disse isso. Por que será necessário que venha o Consolador prometido? Porque a humanidade poderia esquecer os meus ensinamentos. A humanidade poderia modificar os meus ensinamentos. E o que nós vemos é uma variação gigantesca de interpretações para um lado e para o outro da pureza do ensinamento de Jesus. Então, estamos aqui com este livro trazendo a pureza doutrinária de Jesus. Também no prefácio, na introdução, o Espírito de Verdade estabelece a base espiritual e metodológica da obra. Por quê? Porque o Evangelho, ele não é uma sequência de versículos, de capítulos e versículos. O Evangelho de Jesus tem uma sequência que nos mostra vários ensinamentos em relação à família, em relação à sociedade, em relação ao trabalho. E nós, humanidade, acabamos nos distanciando dessa pureza. E o Espírito da Verdade é quem diz: é a voz que vem do céu. O que ele quer dizer com isso? Esses espíritos são enviados por Deus para nos ajudar a entender
esse código moral que é o Evangelho. Essa é uma mensagem não tão longa, até curta, do Espírito da Verdade, e até um tanto quanto poética, mas com objetivos claros, né? Porque Deus faz uma verdadeira convocação dos espíritos com moral elevada e os enviou para se espalharem pela terra, para que através dos seus ensinamentos, através da sua vivência, dos seus exemplos, das suas palavras, esses espíritos pudessem iluminar toda a humanidade. O profeta Isaías, já no século VII a.C., dizia: a humanidade, em plena luz do meio-dia, anda na escuridão. Claro que tem a claridade do sol. A escuridão que ele se refere é a escuridão espiritual, é a escuridão moral. E é esse o papel que o Espírito de Verdade, com sua equipe, vem nos ajudar a entender. Então é o anúncio do tempo novo, da nova era, da nova terra, que os profetas no Velho Testamento já diziam, e chegará a nova terra. Esse é o prenúncio que já estamos vivendo. Então, é o anúncio de um tempo de restabelecer o verdadeiro sentido das coisas. As coisas estão meio perturbadas nos dias de hoje. Os valores estão trocados, estão modificados. E o Evangelho segundo o Espiritismo vem, através da contribuição desses espíritos, dissipar as trevas, eliminar as trevas, iluminar mentes e corações de todos os seres humanos. E nessa introdução, o Espírito da Verdade, ele convida a todos nós, humanidade, a nos entregarmos ao amor fraterno. Porque a grande revelação de Jesus, através dos evangelhos, é o amor. É a prática do amor. Então, claramente, o Espírito da Verdade identifica o Espiritismo como o Consolador prometido por Jesus. Ainda lá na introdução, fica bastante claro o objetivo desse livro. Na medida em que Allan Kardec divide o Evangelho segundo o Espiritismo em sessões fundamentais para poder explicar por que este livro foca exclusivamente o ensino moral. Então, quando ele pega todas as bem-aventuranças, bem-aventurados os mansos e pacíficos, todos os bem-aventurados. Bem-aventurado significa feliz. Jesus trouxe ali o caminho que nos leva de volta a Deus. E Kardec vai explicar na codificação aquilo que os espíritos passaram através da mediunidade de vários médiuns. Então ele divide, para poder ficar mais claro e mais didático para nós, Kardec junta todas as bem-aventuranças numa só. Bem-aventurados os aflitos. Porque todos os perseguidos, todos os injuriados, todos os caluniados são aflitos, são sofredores. Então ele já junta todas as bem-aventuranças em bem-aventurados os aflitos. Não está modificando uma vírgula do ensinamento de Jesus, mas está trazendo numa didática mais compreensível para todos nós. Então, Kardec explica. Os evangelhos contêm atos da vida de Jesus. Os evangelhos contêm
aquilo que se chamam de milagres. Mas o milagre, como dizem, não existe. Basta entrar nas escolas espíritas e ver que milagre é desconhecer as leis naturais com que Deus rege todo o universo. Kardec também divide nas profecias, nos dogmas, no ensino moral. E o ensino moral é a parte inatacável. O ensino moral é a parte que todos os espíritos pelo universo podem se entender, se compreender. O objetivo do livro é reunir os trechos que constituem um guia de conduta, para eu saber, nesse guia de conduta, nesse caminho, o que eu devo seguir, o que eu devo fazer, o que eu devo pensar. E esse guia de conduta serve para todas as circunstâncias da vida, seja como pai e mãe, seja como filho, filha, seja como avô, avó, seja como irmão, irmã, como trabalhador, como empregador, as diferentes circunstâncias da vida. A leitura, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo faz com que nós enxerguemos o outro na sua função, faz com que o marido compreenda a esposa, com que a esposa compreenda o marido. Então, nessa leitura, nesse ensinamento, com essas explicações, fica muito acessível a todos nós entendermos melhor aquilo que Jesus trouxe para nós através dos evangelhos. Muitas passagens bíblicas só podem ser compreendidas com explicações fora da matéria, com explicações que apenas o Espiritismo oferece, com explicações que o mundo espiritual vai ajudar a compreender, principalmente sobre a reencarnação. Porque uns nascem pobres, outros nascem ricos. Porque uns nascem com doenças terríveis por toda a vida. Porque outros nascem e em tenra idade desencarnam. Por que essas diferenças? Por que tanto sofrimento? Tudo isso os espíritos nos ajudam a entender, nos ajudam a compreender. Deus não é injusto. Então, se alguém nasce com deficiência visual, auditiva, com a mudez física, mental, intelectual, não é porque Deus é ruim. Há uma explicação, há um entendimento que precisamos compreender. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos ajuda a entender. Isso dá uma certa autoridade ao Espiritismo. Por quê? Nessa grandeza de conhecimento, o Espiritismo explica que a verdade não vem de um único homem. Mas a verdade vem da concordância de comunicações dadas. Então, Kardec, na sua sabedoria como ser humano encarnado, fez utilização de múltiplos médiuns, de múltiplas cidades diferentes e até de países diferentes. Ele enviava uma pergunta para todos ao mesmo tempo e aguardava as respostas. Um não conhecia o outro e as respostas precisavam ser exatamente iguais. Aí Kardec acreditava que os espíritos estavam se manifestando. Tinha que existir uma concordância nas psicografias que esses médiuns começaram a trazer. Eram diferentes espíritos e eram diferentes médiuns trazendo a mesma mensagem, em cidades distantes, em países distantes. Então isso dá credibilidade. Não foi um único médium, não foi Kardec que fez nada disso. Kardec foi
um coordenador, foi o codificador. Soube formular as perguntas e soube estruturar com os médios e nos locais variados aquilo que precisava ter concordância para ele escrever, para ele codificar e montar então o livro. Se nós formos lá para os capítulos de 1 a 4 no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar toda a fundamentação espírita. No capítulo 4, principalmente, nós vamos ver as concordâncias de Sócrates e Platão com o catolicismo e com o espiritismo. É muito interessante estudar, ler, rever o capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo de 1 a 4, fica estabelecida a conexão também entre o Espiritismo e as leis divinas, as leis de Deus, as leis com que Deus rege os mundos, as vidas, os espíritos, a natureza. E essas leis divinas nos dão uma compreensão melhor dos ensinamentos de Jesus. Ali também nós vamos encontrar uma abordagem resumida das 3 revelações que a humanidade recebeu. A primeira revelação foi com Moisés, que trouxe as leis que nos ligam a Deus, as leis que nos conduzem até Deus. A segunda revelação foi Jesus. Jesus nos revelou a maior de todas as leis, a lei de amor. A lei do perdoar 70 vezes, 7 vezes a mesma provocação. E a terceira revelação é o Espiritismo, que vem mostrar que ninguém morre, que todos nós fomos criados por Deus para viver pela eternidade, ora encarnados, ora desencarnados, que há mundo material e que há mundo espiritual. Esse é um grande alívio para a humanidade, porque nenhuma filosofia, por mais espiritualista que foi, conseguiu trazer com tanta sabedoria esse esclarecimento, que vivemos ora encarnado e que vivemos ora desencarnados. E dentro desse conceito da lei de reencarnação, vem um grande consolo, que sabemos que as nossas faltas, os nossos erros são perdoados, mas que nós precisamos resgatar os erros cometidos. E também nos abre uma perspectiva, e aqui talvez seja um grande consolo, da vida futura. O que eu quero colher na vida espiritual? Eu vou colher na vida espiritual aquilo que eu faço, aquilo que eu penso e aquilo que eu falo na vida material. Então, é uma fundamentação que só o Espiritismo traz, e de maneira lógica, de maneira que possamos compreender sem dogma, sem imposição. O Espiritismo traz Jesus para bem perto de nós, como nosso irmão maior, que é de fato na espiritualidade. Tanto Jesus é nosso irmão maior, que na grande oração dominical, ele começa assim: Pai nosso, Pai de todos nós. É Pai dele, Pai meu, Pai teu, na Rússia, na China, na Europa, na América do Norte. Todos somos filhos do mesmo Deus. Isso nos ensina Jesus. Isso quem trouxe para nós foi Jesus. Então, é nessa abordagem que nós vamos descobrindo mais aprendizado, que nós vamos acumulando mais conhecimento. Do capítulo 5 ao capítulo 27,
nós vamos encontrar as lições de Jesus. Várias lições que Jesus deixou para nós estão ali explicadas pelos Espíritos com mais conhecimentos do que nós, com mais moral do que nós. E eles vão explicando passagem por passagem que está no Evangelho. Eu já havia falado, mas vou repetir, como no Sermão do Monte. O que os Espíritos fazem para nos ajudar a entender é pegar o conteúdo do Sermão do Monte e adaptá-lo às circunstâncias da nossa vida moderna. Então, o Sermão do Monte todo, os Espíritos trazem para a nossa vida cotidiana, para a nossa vida do dia a dia, dizendo: Jesus quis dizer isso, você faz isso, você faz aquilo. E Jesus já havia dito através dessa bem-aventurança. É muito mais fácil de entender o que Jesus ensinou. Já no capítulo 28, nós vamos encontrar um guia prático de orações. É muito comum as pessoas visitarem as casas espíritas e dizerem: mas eu não sei orar, eu não sei rezar, eu não sei fazer uma prece. Nesse capítulo 28, Kardec deixa uma série de orações. Oração para quem acabou de desencarnar, oração para quem está doente, oração para quem está vivendo um momento muito difícil. Tem oração para, acho que, qualquer necessidade da vida. E essas orações estão fundamentadas nos princípios, nos ensinamentos espíritas. O que quer dizer isso? Quer dizer que fica mais fácil de você fazer a sua prece. Por exemplo, eu não sei fazer uma prece quando eu acordo. Nossa, a primeira coisa que eu faço na minha prece é: obrigado, Senhor, pelo meu despertar. Quantas pessoas desencarnaram dormindo? Então, se eu abrir os olhos, é porque eu continuo encarnado. Eu já começo a agradecer por isso. Depois eu peço coragem, peço força, peço sustentação, para que eu possa enfrentar e resolver todas as minhas situações naquele dia que está começando. Peço sabedoria para não me precipitar nas palavras, nos pensamentos, nas atitudes. Aprendemos isso no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Ao deitar, o que prece eu vou fazer? Nossa, agradecer. Agradecer a família que você tem. E se você não tem, agradecer porque alguma lição Deus está te passando, se você não tem familiar. Mas quem tem, é a hora de você agradecer. E não tem pessoa má. Tem pessoa que ainda não conheceu Jesus. Agradeço pelos alimentos, pelo ar, pela água, pela vida. São tantos agradecimentos que eu não tenho tempo de pedir. Recorram ao capítulo 28 e vejam quantas preces poderão trazer uma orientação e fazer sentido, fazer de coração, não de palavras às vezes vazias, mas de sentimento, de agradecer, de pedir proteção, amparo, coragem. Não pedir para Jesus resolver o problema que eu tenho que resolver, né? Aí é delegar. Não prometer a Jesus que vai dar isso se ele fizer aquilo por você. Isso é comércio. Jesus não é comerciante. Aliás, ele deixa um grande exemplo para nós quando ele fala duro, fala firme com os vendilhões
dentro do templo. Então, oração não é comércio, oração não é decoração de palavras, oração é o que está aqui dentro, é o que está aqui dentro. Essa tem mais valor. Recorram a esse capítulo 28. O método utilizado por Kardec na elaboração desse livro foi, como eu já disse, de enviar a muitos médiuns, a lugares diferentes, países diferentes, e ter as respostas exatamente concordantes entre si. Isso quer dizer que é um livro muito sério. É um livro que, dependendo da sua situação, do seu problema, da sua dor, da dificuldade do momento, lá em algum daqueles capítulos, você vai encontrar palavras que vão te dar coragem, ânimo, para você se sentir mais forte e enfrentar a situação. Todos nós temos situações para consertar, situações para resgatar, obras de caridade para fazer. Como podemos nos fortalecer? Eu recomendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é muito didático. É uma obra essencial para esses dias de tantos conflitos, tantos embates, tantas dificuldades. E nós vamos aprender a ter força e coragem para enfrentar e fazer o que precisamos fazer. Não vamos delegar a ninguém, mas vamos buscar ajuda no plano espiritual que está 100% do tempo ao nosso dispor para poder nos ajudar, nos amparar, nos orientar, nos proteger. Se eu quero esse caminho, agora eu aprendi. Recorra ao Evangelho quantas vezes quiser, todos os dias, mais de uma vez por dia, mas recorra. Ele é o alimento espiritual que nós precisamos. Muito obrigado. Agradecemos a Jesus por essas lições, por essas palavras, aos bons espíritos que, junto com Kardec, trouxeram explicações, elucidações aos ensinamentos de Jesus. Agradecemos a oportunidade de poder nos reunir num momento tão edificante, num momento tão bom, como falar de Jesus, falar dos seus evangelhos, falar do Espiritismo. Que essa sementinha plantada hoje possa, com a ajuda dos bons espíritos, trazer boas árvores, bons frutos, e que possamos multiplicar esses conhecimentos todos que vamos adquirindo, não só através das palavras, mas também através das obras. Porque o apóstolo Tiago já disse: a fé sem obras é morta. Muita paz a todos, que permanecemos na paz de Jesus até uma próxima oportunidade. Que assim seja, graças a Deus.